Lake. The Robbins residence, 11 Chester's Place. Repeating, the Woodstock ambulance duty crew response for an adult female fallen. Robbins residence, 11 Chester's Place, between Jones Quarry Road and the dead end. 1539, 5636. Also 911 to Woodstock Company number 5, duty crew. Respond for an adult female knee injury secondary to a fall at Tinker Toys, number 5, Mill Hill Road. Repeating to Woodstock Company number 5, duty crew. Respond for a adult female knee injury secondary to a fall at Tinker Toys, number 5, Mill Hill Road, between Rock City Road and Maple Lane. 1307-5612. Impressionante, né? Esse vídeo foi produzido pelo Instituto Nacional de Normatização e Tecnologia de Maryland, nos Estados Unidos. Ele mostra o princípio de incêndio na iluminação de uma árvore de Natal e a sua propagação numa sala de uma residência comum. Veja que em menos de um minuto toda a sala foi tomada pelo fogo. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Teoria do fogo e a propagação de calor. Você está no canal Segurança contra Incêndio em Foco. Então vamos lá. Nós sabemos que o incêndio pode causar impactos de várias naturezas. A primeira e mais importante são as perdas de vidas humanas, que nós já comentamos isso em um vídeo anterior. Podemos ter ainda perdas materiais, danos ao meio ambiente, impacto ou perdas sociais e também algum impacto no meio empresarial. Evidentemente que nós temos uma diferença entre fogo e incêndio. Então vamos entender primeiramente qual a diferença dos dois? Muito bem, o fogo é uma reação de oxidação autossustentada, caracterizada então pela emissão de calor e de luz. E o que é o incêndio? O incêndio é o fogo que atinge grandes proporções e principalmente a característica principal, foge ao controle humano. Então a diferença entre fogo e incêndio está aí, as proporções e o controle humano, ok? Então, como que surge o fogo? Vamos ver então em seguida. Antigamente, era utilizado o triângulo para exemplificar de forma didática os elementos necessários para que haja fogo. Então, havia nesse triângulo um lado que era o combustível, o outro que era o comburente e o terceiro que era uma fonte de calor. Atualmente, a teoria já considera um quarto elemento chamado reação em cadeia. Então vamos ver agora na figura a seguir, vamos explicar então quais são os 4 elementos para que ocorra o fogo. Num esquema didático mais moderno, os elementos necessários para o fogo estão representados então num tetraedro. Então, quais são esses elementos? Vamos lá. Combustível. Quaisquer substâncias que reajam quimicamente com oxigênio ou outro comburente com o desprendimento de fogo, calor e luz, né? E são normalmente compostos de hidrogênio, carbono e enxofre. Aí nós temos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. E o comburente? Comburente é um elemento ou composto químico suscetível de provocar oxidação ou combustão de outras substâncias. Em suma, é ele que alimenta a combustão. Pode ser nitratos, cloratos, mas o mais comum é oxigênio, que está presente aí em 21% do ar atmosférico. Cabe ressaltar que em ambientes onde o percentual de oxigênio caia abaixo de 13%, não há a sustentação de chama. Todo elemento combustível precisa necessariamente passar para o estado gasoso para poder entrar em combustão. E quem é responsável por isso é justamente o calor, que é uma forma de energia que possibilita a mudança do estado físico, deixando então o combustível em condições de queima. Então, fechando esse tetraedro, nós temos a reação em cadeia, que é o processo de transferência de calor de molécula para molécula do combustível, gerando radicais livres que reagem com o comburente, gerando a combustão e incentivando essa propagação do fogo. É muito fácil de entender. Se você juntar simplesmente um pedaço de madeira com uma chama de um isqueiro na presença do ar, nós teríamos os 3 elementos, no entanto não teríamos chama, né? O que acontece? É necessário que esse material seja aquecido até o seu ponto de ignição, desprenda vapores combustíveis que em contato com o ar, então possa iniciar uma chama. E essa chama
vai gerar o aquecimento da molécula ao lado, que vai mudar de estado físico, entrar em contato com o comburente, entrar em combustão e assim por diante. Então, como o próprio nome diz, é uma reação em cadeia, uma reação em sequência. Vamos ver agora um vídeo de uma experiência bastante simples e interessante sobre combustão. A gente vai precisar, para fazer essa experiência na prática, de materiais bastante simples. Preste atenção nesse vídeo que é interessante, eu vou explicar. Uma experiência bastante simples e ilustrativa do que nós falamos. Nós colocamos uma vela no centro de um prato, colocamos água ao redor, depois cobrimos com um copo a vela. O que acontece é que a chama da vela vai consumindo oxigênio interno, liberando CO2 e vapor da água na queima, criando uma expansão dos gases no interior do copo, e quando ela se apaga, ao reduzir o percentual de oxigênio para 13%, há uma retração dos gases, criando uma pressão interna menor e, consequentemente, a pressão atmosférica empurra a água para o interior do copo. Vamos falar agora dos combustíveis. Nós dividimos em 3 tipos: combustíveis sólidos, combustíveis líquidos e combustíveis gasosos. Então, por que nós fazemos essa separação? Porque os materiais queimam de forma diferente. Nós temos características e queimas diferentes. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os combustíveis sólidos. Os combustíveis sólidos, eles queimam em superfície e profundidade e normalmente deixam resíduos. Então, logicamente, para combater um incêndio em materiais sólidos, eu preciso de um agente extintor que atue na superfície e na profundidade. Já os combustíveis líquidos, eles queimam na superfície, somente na superfície. Então, obviamente, eu não posso utilizar a mesma técnica para líquidos que eu uso para materiais sólidos. Então, eu tenho que usar um agente extintor, aplicar um agente extintor que atue na superfície dos líquidos. E nós temos o terceiro, que são os gases. Os gases mais perigosos, porque tem ainda um fator, tem ainda um risco maior, um risco mais grave, que é o risco da explosão. Por quê? Porque eles estão já na condição de queima. Lembra que nós falamos ali logo atrás que todo material, para entrar em combustão, ele precisa mudar de estado físico. Se ele é sólido, ele precisa passar para estado gasoso. Se ele é líquido, ele precisa passar para o estado gasoso. E se ele já está na forma de gás, ele já está pronto para a queima. Então, há um risco adicional quando nós falamos de gases. Então, os gases, eles podem entrar em combustão e gerar, em condições de mistura ideais, uma explosão. E como ocorre a propagação do fogo? Ela pode ocorrer de 3 formas: por condução, por convecção ou por irradiação. Vamos ver a seguir cada uma delas, exemplificando e fazendo um link do que vocês estão aprendendo agora, estão vendo agora, com normas que vão lá na frente proteger, ou seja, evitar essa propagação. Vejamos então a seguir. A propagação por condução ocorre pelo contato físico, ou seja, o calor se propaga molécula a molécula. Como nesse exemplo da figura, nós podemos ver aí um ambiente em chamas, uma viga metálica passando, ela é aquecida em determinado ponto e em razão da sua alta condutividade térmica, ela gera um segundo ou um terceiro foco de incêndio em razão do primeiro, não necessariamente pelo contato direto com a chama. Isso pode ser evitado utilizando-se materiais com baixa condutividade térmica, ou evitando que esses materiais tenham contato com as áreas de risco. A propagação por convecção ocorre por massas de ar aquecidas, normalmente fumaça, que em razão da sua baixa densidade tendem a se acomodar nos pontos mais altos. Em havendo passagens entre os pavimentos, elas poderão propagar o calor entre um pavimento e outro. Para controle desse tipo de situação, há possibilidade de utilização de medidas de segurança por compartimentação ou controle de fumaça, ou ambas em conjunto. A propagação de calor por radiação é aquela que ocorre no espaço em função de ondas de calor. Em uma edificação, a severidade de um incêndio e o número de aberturas na fachada dessa edificação pode gerar um segundo foco de incêndio na edificação vizinha. Isso pode ser prevenido pelo controle de carga de incêndio ou pela redução do número de aberturas na fachada. Desta forma, existem hoje normas técnicas que estipulam então as
as características que devam ser observadas para se prevenir esse tipo de propagação. E para encerrar, uma imagem bastante comum nas residências que resume bem tudo que nós falamos agora sobre propagação de calor. Então por hoje é isso. No próximo vídeo nós vamos falar sobre os pontos de temperatura e as técnicas de extinção de incêndio. Obrigado pela sua companhia. Se você gostou, então clica aqui no gostei, inscreva-se se você ainda não está inscrito e compartilhe com as pessoas que você conhece. Obrigado, um abraço a todos.